mais um vídeo do canal Introduzindo as Escrituras. E no vídeo de hoje estaremos trazendo o último episódio da série As 12 Tribos de Israel. E a tribo de hoje será a tribo de Benjamim, o último filho de Jacó e também a última tribo de Israel desta série. Antes de falar da tribo, vamos falar, como de costume, sobre seu patriarca. Quem foi o último filho de Jacó, chamado Benjamim? Benjamim foi o filho mais novo de Jacó. Ele era irmão de José e meio-irmão dos demais filhos de Jacó. Sua mãe foi Raquel, esposa preferida do patriarca. A história de Benjamim está registrada no livro de Gênesis. Seu nome significa filho da minha mão direita. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida pessoal de Benjamim. Os textos bíblicos registram os detalhes que envolveram seu nascimento, sua posição privilegiada diante de seu pai, Jacó, o episódio relacionado ao encontro entre José e seus irmãos no Egito e o fato de Benjamim ter dado origem a uma das 12 tribos de Israel. Vale ressaltar que quando Benjamim nasceu, sua mãe teve muitas dores, teve muita dificuldade para fazer seu parto e acabou não resistindo e morrendo. E antes de morrer, ela disse para chamar o menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Porém, seu pai Jacó mudou seu nome para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. E Benjamim foi o único filho de Jacó o qual ele escolheu o nome, porque todos os outros demais filhos as suas esposas tinham escolhido. Porém, Benjamim foi o único filho que Jacó escolheu o seu nome. E também que Benjamim não estava presente quando venderam José como escravo para o Egito, porque naquela época ele era muito novo ainda. Ele somente estava presente somente na segunda vez que eles foram para o Egito junto com seus irmãos, onde José se revelou e falou que ele era aquele irmão que eles já haviam vendido para o Egito. Agora vamos falar sobre a sua tribo em si. Antes vamos falar sobre os filhos de Benjamim. Os filhos se deram origem à tribo de Benjamim. Os seus filhos se chamavam Belá, Beter, Asher, Zerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Hupim e Raed. Todos esses nomes estão registrados no livro de Gênesis, capítulo 46, no verso 21. Onde ficava localizada a tribo de Benjamim no meio dos seus irmãos, no meio das outras tribos de Israel. No tempo do Êxodo, no deserto, no acampamento de Israel, a tribo de Benjamim ficava localizada junto às tribos de Manassés e Efraim, ao oeste do tabernáculo. Aí quando aconteceu a divisão de Canaã, a tribo de Benjamim ficou com o território compreendido entre Efraim ao norte e Judá ao sul. Embora fosse um território pequeno e montanhoso, era fértil. Incluía cidades importantes como Jericó, Betel, Gibeá, Mispá e também a famosa cidade de Jerusalém. Sim, muitos cometem esse engano. Pensam que a cidade de Jerusalém ficava no território de Judá. Porém, a cidade de Jerusalém ficava no território de Benjamim. Está certo que ela quase ficava na divisa do território entre Judá e Benjamim. Mas a localização exata da cidade de Jerusalém ficava na tribo de Benjamim, entre outras várias cidades que a tribo tinha. A sua numeração. Como era a sua numeração no tempo do Êxodo no deserto? Bom, no primeiro censo do Sinai, quando Moisés contou o povo, a sua numeração foi de 35.400 homens prontos para pegarem armas para guerrear acima de 20 anos. 40 anos mais tarde, foram contados 45.600 homens. Todos esses dados estão registrados nos livros de Números. Qual era o símbolo desta tribo de Benjamim? O símbolo da tribo de Benjamim constituía-se num lobo. E qual era a função da tribo de Benjamim se o seu símbolo simbolizava um lobo? Sua principal função era a caça. Era a tribo responsável pela caça, composta de homens valentes que também eram grandes soldados de guerra. Vamos contar um pouco agora sobre a história da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é inicialmente descrita no Cântico de Débora e em outras inscrições bíblicas como sendo muito combativa. Como eu já falei antes, a tribo de Benjamim era muito reconhecida pelos seus grandes guerreiros. Eles eram ensinados a lutar com a mão esquerda, de modo a pegar os inimigos de surpresa, conforme consta nos livros de Juízes e também no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, no verso 2. Além de serem arqueiros valentes e hábeis, conforme consta no
livro de 2 Crônicas, capítulo 14, verso 8. No entanto, segundo o texto, houve uma mudança sem limites do seu caráter. Se tornou mais plácido depois de um incidente traumático para a tribo. O livro de Juízes narra que um episódio de grosseira falta de hostilidade por parte da tribo resultou na Batalha de Gibeá, quando as outras tribos de Israel buscaram vingança. Essa história, para dar uma resumida, consta precisamente com a história de Ló, quando os homens de Sodoma tentaram pegar os anjos. Só que dessa vez era na casa de um homem, e esse homem ofereceu a mulher do viajante que estava hospedando sua casa para aqueles homens pervertidos que estavam lá de fora. E os homens pegaram a mulher, além depois de abusarem ela, mataram ela. No outro dia, o homem viu aquilo diante da sua casa, e o seu esposo, ele pegou o corpo dessa mulher e partiu em 12 partes, e levou as 12 partes para cada uma das tribos de Israel. Naquele tempo, Josué já tinha morrido, e as tribos viviam conforme elas queriam, ou seja, cada tribo vivia conforme o seu querer. Mas aquele incidente foi tão grande que eles se reuniram de uma forma sem precedentes e mandaram Benjamim entregar os responsáveis por aquela atrocidade, porque eles tinham trazido pecado sobre Israel. Só que, infelizmente, a tribo de Benjamim não quis entregar ninguém. Isso aconteceu a primeira grande batalha, ou melhor, a primeira guerra civil de Israel. Infelizmente, a tribo de Benjamim foi massacrada. Por que infelizmente? Porque quando as 12 tribos perceberam que eles tinham acabado com uma tribo de Israel, eles choraram profundamente, porque disseram que uma tribo de Israel seria extinta no meio deles. Porém, sobreviveram 600 homens. Mas como esses homens não tinham jurado, como os outros homens das tribos tinham jurado não dar as filhas para que nenhum benjamita fosse casar, eles tiveram que fazer artimanhas. Primeiramente, eles roubaram 400 mulheres de outros povos para se casar com 400 benjamitas. Porém, faltavam ainda 200. E como eles prometeram ao Senhor Deus que não iriam dar suas filhas para nenhum benjamita casar, eles falaram para os benjamitas roubarem as filhas de algumas pessoas de Israel. Porque se eles fossem roubar, o pai não estaria sobre a maldição sobre ele, porque ele não deu a sua filha foi roubada. Eles fizeram essa artimanha tremenda para que a tribo conseguisse sobreviver. E felizmente a tribo conseguiu sobreviver, e com o tempo foi construindo suas cidades novamente e foi sendo populosa novamente. Bom, agora vamos falar sobre alguns personagens notáveis dessa tribo. O primeiro personagem notável que temos dessa tribo é o juiz Eude, conhecido como o juiz canhoto. Era da tribo de Benjamim. Ele libertou Israel da opressão dos Moabitas. Aquele famoso juiz canhoto era da tribo de Benjamim. E também o famoso rei, o rei Saul. O primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim, assim como seus filhos. Era também como o príncipe Jonatas, amigo de Davi. Ou seja, o rei Saul e o príncipe Jonatas, eles eram da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim. E também um personagem notável, muito importante na história da igreja, principalmente, é o apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo, o grande missionário, talvez o maior missionário que essa terra já viu, era da tribo de Benjamim. O que aconteceu com o fim da tribo de Benjamim? Quando houve a divisão das 10 tribos, Benjamim foi a única tribo que apoiou a casa de Judá e permaneceu fiel a ela. Ou seja, Judá e Benjamim faziam parte do Reino do Sul e as outras 10 tribos faziam parte do Reino do Norte. Depois de muitos anos, a Babilônia veio e levou cativo o Reino de Judá, e juntamente a tribo de Benjamim foi para a Babilônia. E assim a tribo de Benjamim deixou de existir geograficamente no mapa. Então não se preocupem, a tribo de Benjamim ainda existe, como todas as outras 12 tribos. Essas 12 tribos ainda existem espalhadas aí pelo mundo. Israel não se perdeu. Os filhos de Jacó não se perderam. Eles estão por aí, só que apenas restam ser encontrados. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Se não fosse vocês que estão assistindo, eu não teria conseguido trazer essa série. Não teria conseguido trazer todos esses vídeos até agora. O canal estará dando uma pausa de um mês, mais ou menos, porque estarei fazendo alguns compromissos pessoais e não poderei estar tão presente.
Mas lá pelo mês de abril, estaremos voltando com mais vídeos sobre as escrituras. E eu peço que você deixe aí nos comentários sugestões de vídeos que você queira ver eu trazendo. Que essa série As 12 Tribos de Israel está acabando por aqui. Muito obrigado por tudo, pelo apoio, e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente.